Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos aprender através das suas escrituras. E hoje nós vamos estudar a respeito de uma pergunta. Se Deus prendeu os anjos mal, por que Deus não prendeu a Satanás? Os anjos, como Satanás, são criatura, mas ele ser Satanás, isso não foi criado por Deus. Ele se tornou Satanás pela sua própria vontade. Satanás significa inimigo de Deus. A palavra original é inimigo de Deus. Satanás, o diabo, significa inimigo de Deus. Por quê? Por que os anjos podem se tornar inimigo de Deus? Porque os anjos mesmo têm livre-arbítrio, como nós. Agora, não é verdade que Satanás causa todo o mal nessa terra. Mesmo as pessoas podem ser mal sem Satanás. Em Tiago 1,14 está escrito: cada um, porém, é tentado quando atraído, engordado pela sua própria concupiscência. Como ser humano, com a nossa carne, podemos ser tentados pela sua própria concupiscência. Mesmo Satanás ausente, nós temos, como ser humano, presente a sua própria concupiscência. E isso pode gerar em você pensamentos malignos. Então, não podemos dizer que todo o mal que vem de Satanás. Como ser humano, nós temos livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Você pode escolher a vida. Você pode escolher a vida ou a morte. Você pode escolher a bênção ou a maldição. Mas Deus está nos aconselhando a escolher, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Na nossa frente tem duas escolhas: a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Então, essa é a nossa própria escolha. Como os anjos também, foi dado a eles o livre-arbítrio. E a prova disso é que alguns deles escolheu ir contra a vontade de Deus. Em Judas 1,6, na carta de Judas 1,6 está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Os anjos, os espíritos maus,
são reservados em prisões. Mas a pergunta do irmão é por que Deus não prende a Satanás? Por que Satanás é livre e os anjos são presos? Agora, tem uma razão pela qual Deus não prende a Satanás. Por quê? Deus usa Satanás para o bem das pessoas. Agora, nosso pensamento é que Satanás só faz o que é mal, mas não olhamos pelo o outro lado, de que Deus está usando a Satanás. O mal de Satanás pode ser usado por Deus para o bem das pessoas. Tiago 1,12 está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Uma das maneiras da qual Deus usa a Satanás para edificar uma pessoa que ama a Deus e de permitir que a tentação venha a essa pessoa. E é Satanás que tenta. Quando você é tentado por Satanás, você é edificado por Deus para resistir. Então, nesse momento que Deus sabe, se você é fiel a Ele. E se você resistir, você vai ser fortalecido por Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Deus pode usar a Satanás para provar a fé de uma pessoa cristã, para edificar, porque a edificação vem da tribulação. Em Romanos 5, do versículo 3, 5 do 3 ao do 3 ao 5, Romanos 5, do 3 ao 5, está escrito: e não somente isto, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, mesmo que Satanás esteja ao redor, Deus preparou instruções de segurança. Existe um Espírito Santo que te fortalece quando Satanás atar. E Deus não vai permitir, se você o ama, que você seja tentado mais do que o que você pode suportá-lo ou resistir. Em 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo disse: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação de Satanás, dará também
o meio de saída, para que a possais suportá-lo. E o que vai acontecer? O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, incluindo Satanás, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na análise final, a razão da qual Deus não prende a Satanás é porque ele pode ser usado por Deus por bem dos seus servos. Essa é a sabedoria de Deus. É por isso que Deus não prende a Satanás, porque o próprio Satanás é usado por Deus para o bem de seus servos. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a glória e o poder para sempre.